recebendo com muito prazer aqui nos nossos estúdios o Dr. Marcos Dias, que é neurologista e neurocirurgião do Hospital Evangélico, tá? Ele gentilmente atendeu o nosso convite hoje, porque já de alguns dias parece que alguns vídeos estavam aparecendo. Mas nas últimas horas, Dr. Marcos, esse desafio, e a internet infelizmente tem muita coisa boa, mas vai aparecendo esse tipo de coisa. Esse desafio onde as pessoas... Tem dois, um pula, e aí tem homens, mulheres, crianças, adultos, e os outros dois dão uma rasteira. Isso está se proliferando. Bota com áudio para mim, enche a tela, Diegão, pra gente ouvir, por favor. Ele pulou, vai. Olha isso. Tem mais, ó, nas casas, nas escolas, tudo quanto é canto. O desafio da rasteira. Presta atenção nessas imagens. 1, 2, 3. Adultos fazendo isso também, gente. Meninas fazendo isso nas escolas. Meu Deus. Doutor, hoje pela manhã, os principais sites de notícia brasileiros destacam que uma menina no Rio Grande do Norte morreu em decorrência de uma queda depois desse desafio. Para a gente entender que tipo de consequências uma queda dessas, com a coluna, com o pescoço, com a cabeça batendo violentamente no chão, que tipo de consequências isso pode trazer? Muito obrigado por estar com a gente. Eu que agradeço o convite. Se você observar as imagens, né, fica claro que quando a pessoa do centro ela pula e ela é desequilibrada pelos parceiros laterais, você observa que os braços são jogados para frente. Ó, é um reflexo. O que acontece? O indivíduo bate com a cabeça sem defesa. Ah, tá. Se ele caísse normalmente, soubesse que ia cair, ele colocaria o braço aqui. Naturalmente, você põe o braço e protege. O que está acontecendo? Esse vídeo é interessante até, você vê que ele desmaia, né? Exatamente. Então, no nosso crânio, a região mais sensível do nosso crânio é a região da nuca, essa região posterior da nuca. É exatamente essa aqui atrás. Onde bate. E é onde bate. O caso lá, acho que é no Rio Grande do Norte, isso, a menina fez um trauma de crânio severo, ficou algum tempo na UTI, entrou em morte cerebral e veio a falecer. Esse vídeo é interessante, você vê que é o momento que ele... Põe de novo esse primeiro vídeo, por favor, desmaia, Edson. Volta no comecinho aí. Que eu quero... Enche a tela pra mim, ó. Ele cai e desmaia, né? Ó, fica observando, os colegas ficam brincando, mas ele está desacordado já. Então isso aqui é um traumatismo de crânio. E isso pode ser semelhante, doutor, para a gente tentar entender aqui, é semelhante com um trauma, por exemplo, provocado num acidente, em alguma coisa assim? Com certeza, e talvez até mais grave, porque num acidente você ainda tem os mecanismos de defesa. Você vai cair, você põe a mão, você se protege. Aqui não tem defesa. É uma pancada franca, né? Ó, veja bem, ó, e não tem defesa. Pode fazer fratura de quadril, coluna, pode fraturar a coluna cervical e pode levar a um traumatismo de crânio grave com perda da vida. Ou seja, eu já achava isso aqui absurdo quando eu imaginava simplesmente para que é que a pessoa vai se machucar, vai se ferir à toa. Mas a gente está falando de um risco de morte, ou seja, isso. É aquela conversa, as aulas estão voltando agora, que o pai, que a mãe deve ter, porque a gente tem pelo menos 2 vídeos, ó, esse e o outro com as meninas. Escolares, né? São escolares, são gravados na escola. E aí aquela coisa, né? Ah, eu já fiz isso aí, vocês não vão ter coragem de fazer, não? Fica aquele desafio. Isso. É uma conversa que o pai e a mãe têm que ter, porque a gente está falando de risco de morrer. De morrer mesmo. E eu vejo assim, os pais têm que orientar as crianças em casa para elas entenderem, e nas escolas, os orientadores e toda a equipe da escola deve banir isso com veemência. Quer ver essa brincadeira ocorrer na escola, deve intervir de maneira imediata e de maneira severa. Porque, olha só, a pancada que ele dá na... Uma pessoa pode ficar, por exemplo, paraplégica? Tetraplégica, paralisado do pescoço para baixo. Porque ela cai, ela bate aqui... Ela bate com a coluna cervical, ela bate com essa parte aqui. E se você observar, ó, olha lá, ela faz um chicote com a cabeça. Observa bem, esse caso é bem interessante, desse menino aí, ó. Olha lá. Ele faz um chicote e ele não acorda mais. No caso da menina, eu percebi que ela caiu com a bacia primeiro. Pode fraturar a bacia. Nesse caso aqui, ele cai exatamente com as costas e ele bate a cabeça, ele dá aquele chicote com a cabeça no chão. Exatamente. Isso explica ele ter ficado desacordado. Explica ter ficado desacordado e a gravidade, porque ele não tem defesa, ele é desequilibrado. É o que ele disse aqui. Volta um pouquinho de novo, desse jeito mesmo, Alisson. Perceba só na tela, pode encher, Diegão. É o que disse o doutor, ó. Na hora que ele cai, ele não tem os reflexos de colocar o braço para trás para segurar, para se defender da queda, né? E aí a pancada, ela ocorre de maneira direta e sem nenhum tipo de defesa. E aqui ele já está desacordado. Esse indivíduo aqui, qual é o procedimento para ele? É chamar o SAMU
e evacuar ele imediatamente para um hospital para fazer uma tomografia de crânio para medir se houve uma gravidade no traumatismo de crânio. Esse é o procedimento, para você entender a gravidade desse tipo de brincadeira. Até é uma palavra esquisita para isso, né? Não dá para definir como brincadeira. Eu não sei o que é que... É um desafio de péssimo gosto, um desafio mortal. A gente de manhã até estava discutindo, doutor, trazer aqui um psicólogo, trazer um outro especialista, e a gente estava até falando disso. Eu acho que talvez falar que isso é errado, todo mundo vai saber. Mas eu falei assim, não, a gente tem que trazer um profissional, um médico, alguém que possa dizer dos riscos concretos disso. Porque isso é para que você, meu amigo, para que você, minha amiga, entenda. Ah, mas meu filho não vai fazer isso. Hoje em dia, nas escolas, a criançada tem grupinho de WhatsApp na sala e começa assim, ó, eu já fiz e aí ninguém vai fazer mais não? Então é importante que depois de ouvir o Dr. Marcos Dias aqui, que você tenha essa conversa com o teu filho, com a tua família. Quer ver? Põe para mim o WhatsApp aqui, por favor. Enquanto eu converso com o Dr. Marcos aqui, você vai conversar com seu filho? É importante ou não conversar com as crianças nesse momento? Fala comigo, pai, mãe. Eu vou conversar com meu filho e com a minha filha assim, Juliano. Eu vou conversar também com meu sobrinho, com meu neto, com a minha neta. Você vai conversar? Quando a gente fala de um assunto desse aqui, a gente busca fazer alerta. Eu não seria aqui responsável de simplesmente mostrar esses vídeos e falar assim, ah, tá errado. Não. A TV tem esse papel também, tá? A TV tem esse papel de ajudar as famílias e de evitar que isso aconteça. Eu não quero ver nenhum londrinense, nenhuma criança nossa aqui ferida dessa forma. Você vai conversar com seu filho, com a sua filha? Manda para mim, 99210893. Divide a tela, Diegão, por favor. Se o senhor puder dar um alerta, então, para os pais que estão vendo a gente agora. O que é que o senhor faria nesse momento? O que é que o senhor falaria, o senhor como pai? Sua filha tem quantos anos, doutor? 7 anos. 7 anos. É a idade onde, infelizmente, talvez esse desafio da brincadeira pode chamar mais atenção, né? Graças a Deus está todo mundo aí, ó. Já falei com os meus conhecidos, já conversei com os meus filhos. Todos nós temos que conversar, uma brincadeira sem noção. Que bom que você de casa está entendendo dessa forma. O que é que você diria nesse momento como profissional da área? Eu digo assim, que nós estamos na ponta de lá, nós estamos na ponta do hospital, nós recebemos a tragédia. E uma vez a tragédia, uma vez que aconteceu, não tem retorno. Às vezes, a perda da vida ou sequelas gravíssimas, como uma tetraplegia. Quer dizer, o paciente daqui para baixo não mexe mais nada. Quer dizer, um jovem vai perder a vida por uma brincadeira dessa de mau gosto, né? Então, assim, converse, explique na sua escola. Eu acho que os grupos de escola, mães, pais, grupos de WhatsApp de escola, tem que trocar essas informações. Sente com o seu filho em casa, explique a importância e o risco desse tipo de brincadeira. Você acha que na sala de aula isso tem que ser discutido, doutor? Tem que ser discutido amplamente. E mais do que isso, eu acho que nós, como adultos, ou qualquer pessoa, tem que intervir. Se você chega numa escola e vê que alguém vai começar a fazer essa brincadeira, tem que se aproximar, tem que intervir, porque uma vez a tragédia acontecida, não tem volta, né? Então, o dano neurológico, uma vez acontecido, não tem volta. E aí muda a família, muda a história de vida de uma pessoa por uma bobagem de internet, em 5 minutos de bobeira, a vida inteira vira uma tragédia. Certo. Doutor Marcos, eu queria muito agradecer. Eu que agradeço. Sua participação aqui, doutor. Eu acho que usar de um assunto desse que está bombando na internet para esclarecer as pessoas, e de verdade, tá? Esclarecer que o risco é de morte. A gente está falando disso aqui, eu não estou exagerando. Se eu dissesse aqui, não tivesse aqui, já temos casos de morte. Se eu dissesse aqui, falasse assim, Juliano está exagerando. Não. Eu trouxe um dos mais competentes neurologistas, neurocirurgiões de Londrina, Dr. Marcos do Hospital Evangélico, de tantas outras instituições, para fazer esse alerta para você, tá? Muito obrigado mais uma vez, doutor. Eu que agradeço. Obrigado.